E a gente começa se apresentando, falando Sim, sobre o que a gente vai falar hoje. Eu tô aqui hoje com Keila. Keila, ela é terapeuta cognitivo-comportamental. Ela atende em... Ai, eu esqueci o nome da cidade, desculpa. Divisa Alegre, Divisa Alegre, é Divisa Alegre, Minas Gerais, Minas Gerais. isso. E hoje ela vai falar com a gente sobre como os profissionais de saúde podem e são afetados, né? Na situação que a gente está vivendo de crise, com a pandemia do coronavírus, eles principalmente, né, que estão à frente lá o tempo todo, tendo que sair de suas casas para ir cuidar de nós. Vou me incluir também. Uhum. Então ela veio aqui dar essa contribuição. Obrigada, Keila, mais uma vez, por Eu que você ter agradeço o aceitado o convite. convite e por se dispor a contribuir com a gente. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho e a gente dá continuidade. E quem tiver pergunta ou algum relato, alguma consideração a fazer, fica à vontade nos comentários ou na caixinha de perguntas que tem aqui do lado dos comentários, tá? E aí eu vou estar sinalizando. E aí você pode começar a se apresentar. Tá. Eu sou Keila, terapeuta cognitiva comportamental. Trabalho em Minas em torno de 7 anos. Atuei no CRAS, atuo hoje no CREAS, na PAI e faço atendimento clínico. Uhum. Já trabalhei também na estratégia de saúde da família, como psicóloga da saúde. E é isso, tá? Tenho especialização, estou cursando ainda, sou pós-graduanda em neuropsicologia e estou na fase de concluir a psicologia do trânsito. Nossa, você é cheia de especialização, amiga. Você Sim, e arrasa. muitos cursos, É isso muitos aí. cursos, estudando o tempo todo. É isso aí. E nesse momento, assim, né, que a gente tá mais ocioso, eu vou colocar entre aspas, porque tem muita gente que ainda continua, assim, com uma rotina bastante acelerada, querendo ou não, mesmo em casa. Eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, né? Aproveita esse tempo que vocês têm para aprender alguma coisa nova, para colocar em prática planos que vocês não estavam conseguindo quando não tinham esse tempo. E vai seguir o exemplo de Keila aí, ó. Aprender e estudar o tempo todo várias coisas. É maravilhoso. E aí, vamos lá. Tá, quando eu recebi essa proposta, esse convite para poder falar sobre os profissionais da saúde e em detrimento da saúde mental deles, Uhum. então, assim, eu pensei em estudar alguns artigos, ler algumas coisas teóricas, mas também veio em mente em conversar com esses profissionais. Sim. Então, diante da pandemia, não teve esse contato físico, mas teve contato virtual. Entrei em contato com alguns profissionais que estão à frente. Gostaria, antes de mais nada, parabenizá-los pelo trabalho de excelência. Uhum. E aí, eu encontrei algumas falas que eu acho bem importante colocar aqui para a gente iniciar. Uhum. Tá? Então, assim, me colocou o seguinte: são 4 noites sem dormir. Por que sem dormir? A pessoa colocou medo, frustração e choro. Uhum. Outra pessoa que eu perguntei, ela falou assim: Keila, só de você me perguntar, já tô chorando. De tão sensível que eu fiquei. Uhum. Também teve a questão de pensar em sair do emprego, só que aí lembrou do juramento e por isso continuou no emprego, que eu achei muito bacana essa fala de umas 2 profissionais Sim. que me falaram isso, que é uma questão muito ética. E teve o sentimento também de pânico, e algumas relatam que é necessário, depois disso aí, fazer terapia, Uhum. por causa dos sentimentos. E aí é bem interessante a gente abordar, porque o profissional da saúde, antes de mais nada, é um ser humano, cheio de sentimentos, cheio de vivências, e, de certa forma, tudo isso que está acontecendo é um gatilho para algumas coisas que eles sentem. Uhum. Por exemplo, uma profissional me contou que já teve crise do pânico, já teve o transtorno do pânico há 5 anos. E que desde então não estava tomando medicação, estava tudo ok. Mas em decorrência de tudo isso que está acontecendo, ela está sentindo também que está voltando a síndrome do pânico. Sim.
Diante do que foi colocado, a gente pode colocar aí alguns sentimentos que estão predominantes, que é a ansiedade, porque a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, ele está dentro da ansiedade. A gente pode falar do medo, que também tem uma correlação com a ansiedade. E a gente vai abordar depois que além do medo, o medo exagerado, ele pode fazer com que a gente se sinta com fobias, né? E tristeza, que também é uma tristeza prolongada, com vários outros sentimentos. A gente pode falar também de uma depressão. Tudo isso são sentimentos de agora, pensando também no prognóstico depois. As pessoas podem estar vivendo isso também, mas elas também podem viver isso depois. Então, é importante relatar esses sentimentos e explicar esses sentimentos. Antes de mais nada também, é bom entender o que é saúde. Tá, eu tô com meu físico bacana, não tô sentindo nada. Eu tô com saúde? Então, vamos analisar isso aí. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, hoje não, há anos, a Organização Mundial da Saúde fala que a saúde é um bem-estar físico, mental e social. E olha o lugar que nós estamos. O bem-estar físico talvez esteja ok para aqueles profissionais da saúde que estão exercendo. Mas o bem social, mental, como que está? Diante da ansiedade, diante do medo, diante do choro, diante da tristeza. E o social, como que tá? Porque a gente falou do mental, mas e o social? As pessoas, eles podem andar na rua e as pessoas fugirem deles a todo momento. Já associar eles com o vírus. Então, pelo fato de ser um profissional da saúde, já entende que ele tem um vírus e não é assim. Então, é uma coisa afetando a outra. Então, é bom deixar isso bem claro que a saúde não é só ausência de doença física. A saúde é bem-estar social, emocional e físico. Sim. Tá? Eu vi um caso essa semana aqui no Instagram mesmo. Não consegui me aprofundar, mas eu vi que algum profissional fez uma postagem dizendo que foi expulso do vagão do trem em algum lugar por ser profissional de saúde e as pessoas acharem que ele estava contaminado, ou ela, não me lembro muito bem. Isso é uma coisa a se pensar, sabe? Porque a gente às vezes está tão preocupado com a gente que a gente esquece de se preocupar com o outro nesse sentido. E acaba gerando um Exatamente. preconceito, né? A gente acaba gerando Sim, um preconceito com aquelas pessoas que, na verdade, estão colocando as suas vidas em risco para cuidar dos outros. exatamente. E é por aí. Então, esse espaço que a gente está tendo, que não só as pessoas que estão assistindo, elas podem ter o conhecimento, mas para elas passarem também para frente. E a gente consegue multiplicar isso, quebrar barreiras, quebrar preconceitos, que é o objetivo do espaço coletivo, é esse, né? De quebrar algumas coisas. Então, mas vamos falar então da ansiedade. Por quê? É um sentimento predominante entre os profissionais da saúde, desses que vêm me falando, e também os profissionais diante dos estudos que vêm colocando, porque é o espaço além. Não precisa ter a pandemia para que esses profissionais estejam em vulnerabilidade. Sim. Eles já trabalham com vulnerabilidade. Então, quando ocorre isso aí, deixou claro, é como se fosse algo para a gente refletir a importância deles. Porque isso, para a gente, é uma coisa incomum. Sim. Mas para eles, a todo momento, eles estão lidando com doença, eles estão lidando com a morte, eles estão lidando com o luto, eles estão lidando com essas coisas. Então, antes da pandemia, já existia essa questão de ter esses sentimentos exacerbados, tá? Por isso que a gente fala também da importância da inteligência emocional. Saber lidar com esses sentimentos para não adoecer e ajudar o outro também. Sim. E constatar que muitos profissionais de saúde já têm essa inteligência emocional, porque é necessário para que exerça um trabalho bem feito. Então, mas e a ansiedade? A ansiedade, ela é vista como vilã, né? Mas a ansiedade é um sentimento normal, um sentimento inerente. Todos nós sentimos a ansiedade. Ele é um sentimento que ele vem desde a época das cavernas, porque a ansiedade faz a gente criar, faz a gente levantar, faz a gente criar ações. A ansiedade faz a gente se movimentar, tá?
A pessoa que não tem ansiedade nenhuma, ela fica lenta, ela fica lentificada. Então, quando a gente está à frente de uma situação que às vezes traz um incômodo ou traz algo parecido, a ansiedade faz a gente ter esse movimento. Então, a ansiedade, até um certo grau, ela é bacana, é ótimo, pode ter ansiedade. A gente tem ansiedade, a gente vive com ansiedade. Mas se a ansiedade ela fica exagerada, a gente está falando de uma doença, tá? Opa. E aí, ansiedade extrema, aí a gente está saindo de um patamar da normalidade e indo para algum tipo de transtorno, que são vários tipos de ansiedade. Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno do pânico, que é esse medo de morte. Olha só, a maior parte dos relatos fala do pânico. Uhum. E o que é o pânico? O que é o pânico? O que é o transtorno do pânico? Entre vários outros sentimentos que vêm com o transtorno do pânico, um que fica muito acentuado é o medo iminente de morte. E a gente está falando de uma pandemia onde, por exemplo, na Europa, tem um índice enorme de morte. No Brasil ainda não tem, tá ok, mas tem um índice enorme de morte lá. Então, assim, é normal vir esse sentimento de pânico. E diante do sentimento, além do sentimento iminente de morte, vem outras reações físicas também que é importante ressaltar. Tanto no sentimento de pânico, transtorno de pânico, tanto na TAG, na ansiedade generalizada, eles têm comportamentos físicos comuns. Por exemplo, a falta de ar. Olha só, é um outro sintoma da pandemia, que é a falta de ar. Então, se o profissional da saúde, ele lida ali com a pandemia, lida com a prevenção, ou até com o vírus, tem alguém com vírus, enfim, existem vários sintomas para isso, que é o pigarro na garganta, que é a tosse, que é a falta de ar. E aí, se tem alguém que tem uma predisposição a ter um transtorno do pânico, ou uma ansiedade, ou mesmo não tendo essa predisposição e já sente o seu corpo com um mal-estar, ela pode ter alguma falta de ar e não entender o que está acontecendo. Sim. Então, opa, peraí, será que eu estou com vírus? Ou será que é ansiedade? É importante se conhecer, né? Ter esse conhecimento do seu corpo, das suas emoções. Que você falou da inteligência emocional, para evitar cair nessas armadilhazinhas que o nosso psicológico pode fazer a gente cair. Exatamente. Então, aí o coração acelera, o suor vem constantemente, a falta de ar, tontura, o medo iminente de morte, os pensamentos eles são invasivos. Por hora, vem os pensamentos, por exemplo, os pensamentos eles têm uma correlação negativa. Porque a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, a pessoa que está com ansiedade acentuada, ela está pensando negativamente. Sim. E aí, quando a gente pensa em pensar negativo, e lá atrás, quando eu falei que tem uma tristeza, que as pessoas, os profissionais com quem eu conversei, diante das pesquisas, falam que sente essa tristeza, então a gente pode também fazer uma correlação dessas emoções e da ansiedade, com a tristeza acentuada, que pode ser um transtorno de ansiedade, com uma depressão. Então, pode ter essa correlação, pode ter essa comorbidade, que a gente fala que é comorbidade, quando tem mais de um tipo de transtorno, é a comorbidade. Lembrando que tristeza também é um sentimento inerente, nós temos que viver a tristeza. Por mais que a gente quer correr dela, mas ela traz coisas benéficas. Porque é a tristeza que faz a gente parar e refletir. É a tristeza que fala assim, peraí, deixa eu pensar um pouco. É a tristeza que está me fazendo pensar no outro por diversas vezes, que me faz ter um contato lá com um familiar idoso, porque eu tenho aquele sentimento. Então, a tristeza ela é benéfica. A ansiedade também ela é benéfica, que faz eu movimentar. É a ansiedade que vai me falar por diversas vezes, acorda nesse horário, porque tem paciente esperando. Então, ela vai fazer isso aí. E aí, a gente também pode falar do medo, porque o medo também está predominantemente. Mas o medo também é bom? O medo é bom. É um sentimento também que a gente corre por diversas vezes? Sim, mas o medo ele é preventivo, tá? O medo faz a gente usar máscara.
O medo, nessa época de pandemia, faz a gente lavar as mãos cantando parabéns 2 vezes. Sim. É o medo que eu lembrei que você falou ontem. É o medo que faz a gente ter esses cuidados com a gente e assim, nos preservar. É o medo que faz, por exemplo, eu pegar um carro e não correr a 200 por hora, porque eu tenho medo de acontecer um acidente. Então, o medo, ele nos previne. Ter esse medo nesse momento é bom, porque está fazendo tudo isso, a gente ter todos esses cuidados. Agora, se o medo está vindo grande, ele tá exacerbado, está vindo muito exagerado, a gente está falando de um medo paralisante. Uhum. Então, esse medo já não é bacana. Esse medo, ele não vai me fazer, não vai me preservar, não vai ser produtivo, tá? Então, nós já falamos de vários sentimentos: tristeza, ansiedade, medo, que são sentimentos inerentes. E vamos fazer as pazes com eles, tá? Porque a gente sente, tá? E a gente consegue viver com todos esses sentimentos. Eles só não podem vir exagerados. Tomar E conta aí é da gente, importante né? colocar. Exatamente. E aí é importante colocar, porque assim, na terapia cognitiva comportamental, a gente fala de distorções de pensamento. E uma das distorções que a gente tem que ter cuidado é com o raciocínio emocional. Porque o raciocínio emocional vai fazer com que eu não cheque evidências para que de fato eu entenda aquele comportamento, se aquele comportamento é real ou não. Eu vou agir meramente por emoção. Quando a gente fala de todos esses sentimentos, eles ficam muito, principalmente a ansiedade, se ela vem muito exagerada, a gente pode sair de um raciocínio lógico, tá? E ir para um raciocínio meramente emocional. É aí que a gente já começa a ficar um pouco mais neurótico, é aí que a gente começa a não querer checar as verdades, e aí a gente tem que ter esse cuidado para, peraí, aconteceu um fato. Deixa eu checar se isso de fato é verdade ou não. Porque simplesmente eu posso agir só pela emoção. E aí é um tipo de distorção de pensamento, tá? Que é bom a gente colocar e deixar isso bem claro com as distorções. A depressão, que a gente falou da tristeza acentuada. A depressão tem 3 níveis, tá? Ela pode ser leve, moderada, ter um grau mais acentuado. Quando a gente fala de transtornos, a gente fala de depressão, muitas pessoas perguntam, por que que isso aconteceu comigo? Logo comigo? Qual que é a causa? A causa ela pode ser por diversos fatores, tá? Ela não é uma causa única. Ela pode ser genética, ela pode ser o que é genética? Uma mãe, uma tia, um avô, ou alguém que eu nem conheço, mas era próximo e ficou distante. Tinha uma depressão, tinha uma TAG, tinha um transtorno do pânico. E aí, isso ficou guardadinho em mim em uma situação estressora, porque a gente está falando de uma situação estressora, a pandemia. Isso pode vir à tona. Uhum. Tá? Por isso é da importância da inteligência emocional, de não pensar, não ter o raciocínio emocional, a gente pensar nas questões lógicas, trazer a consciência. Por isso que é muito importante. Porque senão a gente cai nas armadilhas, igual você falou, Evelyn, e aí a gente já começa a despertar algumas coisas da gente, que é fator genético, que pode ser o fator ambiental, e é importante a gente colocar que agora nós estamos sendo obrigados a conviver um com os outros, tá? Porque antes não tinha essa Sim. obrigatoriedade, a gente está sendo obrigado a conviver um com os outros. E aí, se a gente for lá para a saúde, vamos pensar agora nos profissionais da saúde. Como eu falei, são seres humanos, passam por todos esses sentimentos, tem família, tem sonhos, tem idealizações, tem tudo que a gente tem também, eles tendem a ter. E aí, numa situação estressora, eles podem vir a passar a ter algum tipo de transtorno, alguma depressão, algo do tipo, tá? E o que é importante a gente fazer? É importante a gente acolher. Acolher de que forma esse profissional? A gente consegue acolher uma pessoa escutando a pessoa, que a Fernanda colocou ontem, que é uma coisa bem positiva, é uma coisa que nós psicólogos nós temos uma escuta diferenciada.
Por que a nossa escuta é diferenciada? Porque nós estudamos para isso, nós especializamos para isso. Então, a gente tem uma escuta técnica. Agora, a escuta do outro não é uma escuta técnica, eles não estudaram, mas é importante, é muito importante. Porque se eu deixo ali, se eu falo aqui das minhas emoções, um profissional da saúde que chega em casa e tem um familiar que quer escutar e perguntar: minha filha, como foi o seu serviço? Ou perguntar para a esposa, ou um filho perguntar para a mãe que esteja engajada nessa área de frente da saúde. Então, isso ali pode trazer um alívio. Aquilo ali pode trazer: poxa, alguém está me escutando. Isso é bacana. Tá tirando essa carga, porque é uma carga pesada. E aí, quando eu falo em carga pesada, uma das profissionais que eu conversei falou assim: Keila, além de tudo isso que está acontecendo, a gente tem uma cobrança muito grande, uma cobrança de sistema mesmo, tá? Hierarquicamente, do que cai no município, que precisa de dados. Eles Uhum. precisam ter essa postura o tempo todo. Então, ainda vem essa sobrecarga nesses profissionais. Então, quando chega em casa, que é uma Uhum. Se precisa de alguma coisa, né? A gente tem dúvida aqui. A gente tem dúvidas, tem. É que eu tava aguardando você concluir o seu pensamento. É, deixa só eu achar aqui. A Leia Rocha fez uma observação aqui bem legal. Quando você falou sobre os sentimentos, né? Sobre a tristeza, o medo, que a gente às vezes tem medo desses sentimentos, tem medo de expor, de sentir mesmo. Ela falou que é a mais pura realidade. O filme, Divertidamente, fala tanto sobre o valor da tristeza e essa fala me confirma isso. Um desenho animado, né? Ensina pra gente isso. A Karine Dias tá dando uma. Que ela tá dando uma travadinha na sua imagem, na sua voz. Ah, tá. E agora? Melhorou? Tá, só melhorou um pouco. Tá. Vamos lá. É, Dani fez uma pergunta aqui. Deixa só eu achar. De que forma esses profissionais podem ser orientados a lidar com esses sentimentos nesse momento de crise? Tá o quê? Oi. Ok, a voz? Tô- Eu tô te escutando. Tá travando um pouco. Tá. Mas aí eu vou falando e aí, Tá. aí vocês vão me dando o feedback. Tá sem o som da minha voz? Eu tô te Tá ouvindo sem bem voz. aqui. Eu tô te ouvindo. Aqui onde eu tô. Mas é bom que eles falem se o som tá bom. O som parou pra nós duas ou só pra uma pessoa? Vocês estão conseguindo Sem som, eu não tô falando agora. Agora eu tô falando. isso? Tá conseguindo Continua escutar? falando pra gente saber. Tá. Vocês estão. Eu- Eu acho que é quando você fica calado, eles Voltou. acham que tá sem som. Não tá sem som, é porque ela tá É. calada. Ah, então tá bom. Eu acho que é isso, é. Não é que tá sem som, é porque você tá falando. O som tá bom, não tá ficando mudo. É que você tá calado e aí pra eles parece que você tá sem som, mas não é isso, Tá certo. Então vamos lá. tá? Quais são as estratégias? Qual foi a pergunta de Dani? Deixa eu achar aqui de novo.
De que forma esses profissionais podem ser orientados a lidar com esses sentimentos nesse momento de crise? Uhum. Keila, eu acho que as pessoas não estão conseguindo te ouvir. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo te ouvir. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Pode continuar falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? É, as pessoas não estão te ouvindo de jeito nenhum. Elas estão falando que a sua voz não tá saindo. E aqui tá travando muito pra mim a sua imagem. Eu tô te ouvindo, mas tá travando muito. Então, eu vou Você quer, desconectar não precisa sair da e live. volto. Você quer mexer em. Não, não desconecta. Você só mexe na internet. Muda. Você tá usando o seu celular, não é? É, Mexe na sua internet, tira liga o Wi-Fi e desliga a sua. tá bom. Então, espera um minutinho, peraí. Eu já passei aqui pra ela que ela tá sem som, a gente tá tentando resolver. Ela vai tentar mudar aqui. Mas a minha imagem e o meu som tá bom pra vocês? Tá tranquilo? Dá pra ver e entender o que eu tô falando normalmente? Só um minutinho, tá, gente? Se vocês voltarem a ouvir ela, vocês falam também pra gente poder saber. Que a gente só tem como medir isso se vocês falarem pra gente. Tá. Só um minutinho. Já voltamos. Todo mundo já voltou a te ouvir, Keila. Ah, já tá ok? Todo mundo tá te ouvindo agora. Tá, deixa eu só posicionar aqui. Só um Pronto. minutinho. Tá de boa. Falaram aqui que tá de boa. Tá me vendo? Então, estamos te vendo. A imagem tá um pouco distorcida, mas dá pra te ouvir agora. Dá pra te ouvir. Todo mundo dá pra te ouvir. E dá pra te ver. Certo. Agora dá pra te Estávamos ouvir. onde? Todo mundo tá falando que dá pra ouvir as duas. Pronto. Se você puder voltar a explicação, porque eu acho que ninguém ouviu quando você falou, só eu que tava ouvindo. Ah, tá. Então vamos lá. Dani, deixa só eu repetir a pergunta Sobre. para quem. Deixa só eu repetir a pergunta para quem entrou agora saber o que você está falando. Dani perguntou de que forma os profissionais de saúde podem ser orientados a lidar com os sentimentos nesse momento de crise. Tá. Uma das maneiras de lidar com esses sentimentos, foi o que eu falei anteriormente, mas teve gente que não escutou, aceitando esse sentimento, fazendo as pazes com esses sentimentos. Por quê? Esses sentimentos, eles são inerentes. Todos nós, seres humanos, sentimos esses sentimentos. Tristeza, ansiedade, medo, raiva. E ele tem um lado benéfico. Todos eles têm um lado benéfico. Apesar de achar, onde que é o lado benéfico da tristeza? Aí foi onde Leia colocou assim, divertidamente, um filme bacana, me mostrou isso, e aí com essa fala ficou mais claro. Uhum. Então é isso mesmo, tá? A tristeza, ela faz a gente dar uma parada, refletir e ter uma conduta, às vezes até mais humana mesmo, tá bom? O medo. Sim. O medo vai fazer com que a gente se previna, vai fazer com que a gente use a máscara, vai fazer com que a gente use o álcool em gel. O medo também vai nos prevenir,
sobretudo com a nossa saúde. A ansiedade vai fazer a gente nos movimentar, vai fazer a gente criar algumas ações. Então, primeiramente, fazer as pazes com essas emoções, que são emoções que a gente acredita que é ruim, porque a gente está num país tropical, um país que é sol, praia, diversão, e acha que tem que estar feliz o tempo todo, e não. A gente tem essas fases também de tristeza, tem a alegria também uma fase, então é por aí. E aí tem alguns métodos que a gente pode fazer também, que pode aliviar. A Dani falou ontem da atenção plena, do Mindfulness. A atenção plena, ela é importante a gente utilizar, que faz com que a gente se sinta no aqui, agora. Atenção plena Sim. é você estar no ambiente que você estiver, tá? Então, quem está me assistindo aqui agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês conseguem ver essa caneta? Eu consigo. Estão conseguindo? Pronto. Nessa caneta aqui, vocês podem observar ela minuciosamente. O que é observar essa caneta minuciosamente? Me falar a cor, me falar o tamanho, me falar a textura, me falar a imagem, se tiver imagem, ler essa imagem, tá? Então, no momento que eu falo para vocês prestar atenção nessa caneta e me falar de tudo dessa caneta, então eu estou tirando a atenção agora da fala e indo para a caneta. A conversa não é sobre a caneta? Então é isso. Quando eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, para detalhar essa caneta, vocês conseguem pensar em alguma outra coisa? Se a resposta for não, tá ok, tá? Então, nesse momento, eu consegui ter a atenção plena da canetinha, tá? Então, a atenção plena é muito isso. É voltar para o lugar que a gente é, tá? Esquecer do passado, esquecer lá do futuro, estar presente. É uma das questões que alivia bastante. Então, vem a atividade Isso física. aí já Mas entra essa época de no. confinamento. Isso aí entra como se fosse uma resposta, na verdade, para uma pergunta que fizeram aqui em cima. Como lidar com a ansiedade? Essa é uma prática que a gente indica, né, para as pessoas. Quando as pessoas se sentem bastante ansiosas, é praticar o mindfulness, é praticar a atenção plena, no presente, em algo que você está fazendo no presente. No momento que eu bebo essa água, eu vou focar no que eu estou fazendo. Ao invés de estar bebendo água e pensando na preocupação, eu vou beber a água e vou prestar atenção na temperatura da água que eu estou bebendo. Água geralmente não tem sabor, mas às vezes a gente tem que, né, prestar atenção se a água realmente não tem sabor. Então, prestar atenção naquilo que você está fazendo no momento. Se você está caminhando ao ar livre, preste atenção no céu, nas nuvens, nos cheiros que tem, nos aromas que tem ao seu redor, na temperatura do clima. Tudo isso é importante. Então, eu acho que é uma resposta, na verdade, para a pergunta de alguém que fez aqui, que eu não lembro mais quem foi, desculpa, acho que foi Karine Dias. Como lidar com a ansiedade. Essa é uma prática que a gente indica. Outra questão, outra prática, é a respiração. É muito importante a gente aprender a respirar, que a gente fala da respiração diafragmática, que não é uma respiração que, quando a gente inspira, puxa o ar para dentro, nós não vamos encher o pulmão, é como se a gente enchesse a barriga. Então, essa é uma respiração que, não sei se eu consigo fazer com vocês agora, mas é importante deixar claro que existe essa respiração e que essa respiração, ela dá um alívio muito grande para a ansiedade. Porque quando a gente fala de uma ansiedade mais acentuada, a gente está falando também de alguns comportamentos físicos que a gente tem. Tremores, a gente está falando de tontura, a gente está falando de vertigem, que é a tontura, a gente está falando da sensação de falta de ar, de sufocamento. E aí, por que isso ocorre? Porque a gente hiperventila, tá, gente? O que é hiperventilar? É uma respiração curtinha. É aquela respiração que é uma respiração que a gente fala de cachorrinho, sabe? Aquela respiração bem curta. Então, quando a gente tem essa respiração curta, a gente não permite que o oxigênio entra
e o gás carbônico sai. Então, o que está ocorrendo com a gente? A nossa corrente sanguínea, ela começa a ficar acelerada, o oxigênio não está entrando adequadamente, e aí pode vir alguns sintomas, que é o sintoma de tontura, sintoma de sufocamento, coração acelerar, e aí a gente é uma questão de retroalimentar, porque a partir do momento que eu tenho essas sensações e que eu acredito que eu vou morrer, a minha ansiedade vai aumentar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: ninguém morre de ansiedade, tá? A ansiedade, ela não mata. O que faz uma pessoa ter algum agravante é se a pessoa de fato tiver algum problema cardíaco, se a pessoa tiver alguma questão correlacionada ao biológico. Por isso que a gente é importante orientar no sentido de: você está sentindo uma falta de ar, está sentindo muito sufocamento, está sentindo um cansaço. Primeiro, faça um exame biológico para a gente descartar a possibilidade só do emocional. Aí tá, Keila, eu fiz todos os exames, não deu nada. Minha saúde, a parte biológica, tá boa. Então aí a gente está falando do emocional. E quando a gente fala do emocional, com todos esses sintomas, a gente já está falando de um transtorno de ansiedade, que pode ser a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que pode ser as fobias, tanto a fobia específica, a fobia social, que é o medo exagerado. A gente está falando de vários outros, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. A gente está numa fase de quê, gente? Lavar as mãos. E um dos rituais do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é esse de lavar as mãos. Porque o transtorno, ele vem com alguns rituais. Então, se a gente fala da ansiedade, está falando da pandemia e está falando de gatilhos, isso pode ser um gatilho para quem tenha o transtorno de ansiedade aumentar. Então, a pessoa não é um lavar a mão comum, é aquele lavar de ferir a mão. Então, tá, Keila, mas eu estou falando de uma forma abrangente. Você está falando de uma forma abrangente. Gente, profissionais de saúde sentem as coisas que as outras pessoas também sentem. Então, quando eu falo isso de uma forma que pode ser para quem está escutando, que não é da área da saúde, eu também estou falando do profissional da saúde, porque é um ser humano como qualquer outro. Então, o que a gente está vivendo agora pode ser um gatilho para um monte de coisas, mas é importante, como eu falei, a gente analisar os nossos pensamentos, checar evidências. Como a gente checa evidências? Ocorreu alguma coisa, tá? Vamos ver se aquilo de fato é verdade. O que é que tem para me provar que é verdade? A gente está numa onda de fake news. Sim. Tá? Então, essa onda de fake news pode aumentar a ansiedade? Pode, por acreditar que aquilo é verdade. Tá, eu me deparei com fake news, eu li. Deixa eu checar evidências. Vamos lá, para a fonte. Essa fonte é confiável? Não é. Então, por que eu vou ficar tão preocupado com isso? Então, não é uma fonte confiável, vamos descartar. No nosso município, teve algum caso, alguém me falou que tem alguém que tem corona, que tem a Covid-19. E aí, mas alguém da saúde, a secretária da saúde, o secretário da saúde, já fez uma nota, já deixou claro, já falou? Não. Então, por que eu vou me alarmar? Por que eu vou catastrofizar? Que é uma outra distorção de pensamento. Então, é muito importante, para cada emoção que a gente sentir, a gente checar as evidências. E a gente ver se de fato aquilo é real ou não. Tá? Aí, além disso, além de tudo isso, a gente também tem algumas coisas, questões práticas, que é cuidar da alimentação, cuidar do sono, que Dani retratou ontem, a importância do sono, tá? Atividade física, estou em confinamento, como eu faço atividade física? Sobe e desce escada, vai para a cozinha, volta para a sala, pula no seu quarto. Assiste um Fit Gente, eu tenho uma Dance, vai neném, dançar. eu danço com a minha neném. Então, dá para se reinventar, dá para fazer coisas em confinamento, dá para ficar tranquilo em confinamento, acreditar, sobretudo, que isso é uma fase. Não vamos colocar isso como uma verdade única, como uma questão que a gente vai viver para sempre. Não, é uma fase, tá? E fazer as pazes com os nossos sentimentos, que a gente consegue fazer tudo com eles. Sim, isso é muito importante. Hum. Porque as pessoas às vezes não se dão conta, né? Eu já me peguei várias vezes conversando com pessoas sobre os sentimentos.
Foi. Sim, cheguei. Eu já me peguei conversando várias vezes com as pessoas sobre essa questão dos sentimentos que você falou bastante aí. E eu acho muito importante a gente focar nisso, porque é, as pessoas elas não realmente não têm essa consciência de que algumas emoções e alguns sentimentos são naturais e são necessários para a nossa sobrevivência mesmo, para a nossa vida, eles são necessários. E eu acho que para muita gente aqui foi uma luz, assim, sabe? De até para diminuir a ansiedade mesmo e pensar assim, nossa, realmente isso faz sentido, isso é uma coisa que todo mundo sente. Eu posso buscar estratégias para aprender a lidar com isso de uma maneira mais leve e de aprender a controlar isso. Aí que entra a questão da inteligência emocional, né? E Sim, voltando a uma coisa que eu já falei em outra live aqui, que é a gente que controla as nossas emoções, nosso cérebro, nosso corpo. Não é a gente deixar as nossas emoções controlarem a gente. Isso é muito importante. Principalmente, sim. nesse caso, né, para os profissionais de saúde que estão aí a todo vapor e que com certeza estão sendo bombardeados aí com a ansiedade, principalmente. Sim. Outra forma também da gente ajudar os profissionais de saúde é seguindo as orientações deles. Sim. Porque, inclusive, alguns profissionais me relataram. Hoje eu estou mais calma porque as pessoas estão ficando em casa. As pessoas estão seguindo as orientações. Uhum. Então, é uma das formas da gente auxiliá-los, porque é eles que nos cuidam também. Então, se eles não estiverem bem, se eles não estiverem exercendo o papel deles de forma brilhante, como está agora, como que a gente vai ficar? Então, a gente tem que pensar também no outro, que isso é falado da empatia. Sim. É importante colocar, gente, que na terapia comportamental, tudo isso é abordado, que a gente fala da psicoeducação. Sobretudo a questão que o paciente sente, a gente explica para ele o que é, como é. Então, é uma forma de passar para ele algum entendimento sobre o que ocorre no interior, na Uhum. parte mental. Então, e sobretudo, uma live, uma conversa, ela não descarta a possibilidade da terapia, tá? Então, se você sente que tem todos esses sentimentos, que esse sentimento está atrapalhando a sua vida, quando buscar a terapia, aquele sentimento está atrapalhando a minha vida, tá? Eu tô tendo prejuízo social, eu tô tendo alguns prejuízos no trabalho, eu tô tendo prejuízos em diversos segmentos, nem que sejam pequenos, mas ali vai colocando num, vai colocando no outro, e não tô legal, tá? Então, aí é hora de buscar a terapia. A live ajuda muito, é esclarecedor, mas não tira essa questão de quando a gente precisa para procurar mesmo. Sim, isso é muito importante. Uhum. É, Mais alguma alguém tem dúvida? alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração, algum relato para falar, alguém que seja profissional de saúde, eu queria pontuar uma coisa que você falou também, que foi essa questão de ouvir, né, o profissional de saúde, seguir as orientações do profissional de saúde, principalmente nesse momento que a gente está sendo aí, né, bombardeado de informações de todos os lados, de gente que entende, de gente que não entende do que está falando. Dar atenção a essas pessoas que estudam para isso, que sabem do que estão falando, sabem com o que estão lidando, né? Isso é muito importante. E entra na questão das fake news que a gente já falou aqui em todas as lives e vai continuar falando, porque é uma coisa que é realmente preocupante. Dar atenção a essas pessoas é muito importante. Porque essas pessoas têm um conhecimento técnico, eles têm um conhecimento do dia a dia, eles sabem com o que eles estão lidando. Então, isso é muito importante, tanto para a gente aprender as coisas, e tanto para a gente aprender, quanto para a gente saber como lidar nessa situação também. Então, isso é muito importante. Foi muito bom você pontuar isso. Sim. E mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu deixei passar. Alguém tem alguma dúvida?
Tá. Alguma coisa? Enquanto isso, eu vou pontuar uma coisa também que eu acho importante, que pode auxiliar, é entender que o nosso comportamento, antes do nosso comportamento, existe uma emoção e existe um pensamento, tá? Então, a gente funciona dessa forma: pensamento, emoção, comportamento, tá, gente? Então, se eu penso negativamente, logo eu vou ter uma emoção. Qual a emoção que eu posso me dispor a ter ao pensar negativamente? Tristeza, ansiedade, todas essas emoções que por diversas vezes eu pego não querem ter, eu posso vir ter com esse pensamento. E logo eu posso ter um comportamento, tá? Pensamento, emoção, comportamento. Qual seria o comportamento? De me isolar, de ficar quietinha no meu quarto, de não querer conversar com ninguém. Então é importante a gente analisar como que a gente está se posicionando, quais os pensamentos que nós estamos tendo, se a gente de fato, se esses pensamentos emocional, por uma leitura mental, que é um tipo de distorção cognitiva muito comum de ter, que é acreditar que eu posso ler a cabeça do outro, resumidamente, que o outro, eu olho para para outra pessoa e imagino, ela está pensando isso de mim. E é um tipo de distorção, que é a leitura mental. E se a gente pegar para um profissional de saúde, por diversas vezes, eles recebem diversas pessoas. Então, assim, pode ter essa questão. Alguém chega, aí ele tem uma leitura mental. Aquela pessoa está agindo daquela forma porque acha que nesse momento de pandemia eu posso contaminá-la, ou eu posso trazer alguma coisa que não seja bacana para ela. Então, assim, se a gente se deparar com essa leitura mental, a gente tem que analisar e checar a evidência. Nós não temos, gente, uma bola de cristal para falar para a gente, para ter previsões do que o outro pensa, do futuro. Nós não temos isso, tá? Então, vamos sair desse raciocínio emocional, dessa leitura mental, dessa catastrofização, para ir para a realidade mesmo, para ter um raciocínio lógico, para checar se de fato isso é real ou se eu estou criando. E daí a gente consegue minimizar, porque é essa tríade: pensamento, emoção, comportamento. Se eu penso bacana, se eu penso mais realista, eu tenho um comportamento mais bacana. Eu tenho uma emoção que vai me gerar um pouco mais de conforto. E aí eu vou ter um comportamento bacana. Vou me sentir mais entusiasmada de levantar, de fazer as coisas que eu quero fazer, tá? Então vamos ter cuidado aí com os nossos pensamentos. Mais alguma coisa? Controle emocional é tudo na vida. Sim. E é importante destacar que não Eu é ia uma falar que coisa fácil, tá? o pessoal tá te parabenizando aqui, dizendo que você tá dando um show. Obrigada. Vi algumas carinhas conhecidas aí. E a Karine tá fazendo uma consideração aqui. Na série Os 13 Porquês, mostra que ela sofria com vários sentimentos que vocês falaram sobre e não teve ajuda. Se ela tivesse, talvez a história fosse diferente. Sim, bacana. É bacana quando alguém coloca alguma coisa de exemplo, significa que está conseguindo fazer essa linha de raciocínio, que Sim, está conseguindo pensar diferente, isso é né? muito Porque importante. quando a gente se dispõe a pensar diferente, a gente sai dessa rigidez. Porque a rigidez, a inflexibilidade, também é um tipo de distorção e que pode trazer prejuízos para a gente. A gente tem que exercitar essa flexibilidade. Então, poxa, se ela tivesse ajuda naquele momento, se ela tivesse uma terapia, se ela tivesse um bate-papo, se ela tivesse até participando de uma live, que é uma oportunidade que a gente tem para a gente fazer a gente pensar, talvez o final seria diferente. Sim, talvez seria. Exatamente. Esclarecedor para poder lidar com os profissionais que estão sendo acometidos por esse abalo emocional. E o que eu acho interessante também é que
a gente fez a live voltada, né, para os profissionais de saúde, mas são coisas que todo mundo pode aplicar. Porque, querendo ou não, é Sim, um momento que está abalando emocionalmente todo mundo, né? Não só os profissionais de saúde. Isso é muito importante. sim. Se alguém mais tiver pergunta para fazer, alguma consideração. Mas se você quiser dar continuidade, Keila, fica à vontade. Eu vou só. Tá. Quando você falou isso, Evelyn, de é interessante que os profissionais de saúde não tanto, a ideia é essa mesmo, Uhum, tá? A ideia é de colocar eles no mesmo patamar que o nosso, de ser um ser humano que tem família, que tem obrigações, que tem sentimentos. E é um momento de exercer a empatia, tá? De olhar para o outro. Porque para a gente, por mais que talvez seja entediante ficar em casa, e para eles que está lidando com risco diariamente, uhum, tá? Então, assim, se a gente começa a exercer esse papel, se colocar no lugar do outro, auxiliando eles, que uma das medidas que foi colocada aqui foi de seguir as orientações que eles estão repassando, as coisas ficam mais leves. sim. Então, a gente pode passar por esse momento de crise mais leve, tá? E de que forma que a gente passa mais leve? Primeiro, inicialmente, a conduta é nossa. Não vamos esperar do outro, tá? Vamos pensar na gente primeiro, vamos pensar na nossa conduta. E daí em diante a gente consegue deixar as coisas mais leves. E ter cuidado com esses pensamentos negativos, esses pensamentos distorcidos, ter esse cuidado com eles. Uhum. E um pensamento distorcido, que foi o que a gente já falou lá no início da live, que eu acho importante a gente reforçar, é essa questão do preconceito que tem surgido, né? Direcionado a eles. Como você falou, eu tô falando novamente porque eu tô vendo que tem umas carinhas novas surgindo aqui nos comentários. E Sim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente bater um pouquinho na tecla, sabe? Porque às vezes as pessoas fazem sem se dar conta do que estão fazendo, pelo medo mesmo, né? Como você falou, pela questão do medo, da sim, ansiedade, da preocupação. Acaba agindo dessa forma, acaba gerando um preconceito, um pensamento distorcido, na verdade, de uma coisa que não faz muito sentido nesse cenário, né? Então, tomar sim. cuidado com como você vai se dirigir a esses profissionais, tomar cuidado em como você vai se posicionar diante disso tudo, é uma coisa a se pensar. Sim. E aí, quando eu falo de ter todo esse cuidado, é muito importante de ter todo esse cuidado com o profissional que está exercendo esse papel, porque a gente precisa que eles estejam bem, né? Aí eu volto um pouco no pensamento e digo a vocês que não é fácil, porque o pensamento ele é invasivo. O que é um pensamento invasivo? Ele veio, chegou. Ok, como é que você me fala para controlar o pensamento se ele está chegando de uma hora para outra? Mas é isso mesmo. Por diversas vezes, ele vai vir de uma hora para outra, tá? É porque é um pensamento automático. E aí, quando ele vir, é questionar ele. Hum, Eu vou aceitar um pensamento de como ele está vindo, meramente de como ele está vindo, e vou ter conduta a partir daí? Não. Eu vou checar. Tá? Para a gente aí não cair em algumas armadilhas e para não ser gatilhos para alguns tipos de futuramente de transtornos ou iniciar algum tipo de conduta que pode nos trazer um mal-estar muito grande. uhum, sim. Tem gente aqui parabenizando. É, Uhum. Marília Correia está dizendo que quer agradecer pelos relatos aqui mencionados, que existem muitas pessoas que ainda não se sentem abertas o suficiente para falar do assunto. E isso acaba prejudicando mais ainda o quadro. Verdade. A gente que Sim, agradece vocês que estão acompanhando aqui e participando com a sim, gente. sim. Te parabenizando também por falar de um tema tão complexo de forma leve. Ai, gente, que bom. Eu fico satisfeita com isso. A gente pode falar de tudo de uma forma mais leve, né? Ter o Uhum, cuidado, ser congruente, ser verdadeiro naquilo que fala, mas também ter o cuidado de não ofender,
de não exagerar. A gente pode falar as coisas de uma forma mais leve. Obrigada. Eu vou passando aqui, mas se você tiver alguma consideração, você pode ir falando aí, fica à vontade. Eu acho que eu falei assim, talvez tenha alguma coisa que seria importante em falar, mas no momento não está me vindo. E eu gostaria de agradecer novamente o convite. Para quem não sabe, eu não conheço a Evelyn pessoalmente, Sim. gente. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, isso eu sei. E aí ela falou assim: vamos juntar um profissional bacana, vamos juntar uma equipe bacana, de profissionais bacanas, que tenham conhecimento, que pode passar isso para uma galera, né? E aí foi daí que surgiu e que veio. Eu agradeço a Evelyn. E parabenizar também os profissionais de saúde, os que estão na live. Tem profissionais de saúde, sim, na live. Tem gente de Divisa Alegre. Um beijo para a Divisa Alegre. Olha, trouxe ela num âmbito maior. Sim. Eu que agradeço você por ter aceitado. É, na verdade, Keila foi uma indicação de Dani. Dani que esteve aqui com a gente na segunda-feira. Eu não conheço Keila ainda, assim, pessoalmente, mas quando eu comentei com o Dani sobre a ideia, né? Que ainda não tinha nem saído do papel, foi só assim, ai, amiga, pensei nisso. Aí ela me falou assim, ah, eu tenho uma pessoa que vai dar um show lá, sabe? E aí ela me indicou Keila. Keila também foi uma das que, assim, bora, bora, nem pensou direito, nem, tipo, nem te conheço, mas vamos. Isso aí. E veio aqui, deu esse show. Muito obrigada de verdade. Eu adorei a live de hoje. Você realmente falou de uma maneira totalmente leve e simples, né? Simplificada, assim, para que as pessoas pudessem compreender. E realmente a gente viu que as pessoas estavam compreendendo e pensando e refletindo sobre as coisas, tanto que a gente viu os exemplos aqui, né? Então eu te agradeço mais uma vez. Esperar eu voltar para a gente se conhecer e bater esse papo, continuar com o nosso contato. Muito obrigada mesmo por ter aceitado, muito obrigada pelo seu conteúdo valiosíssimo. É, e estamos aí, estamos juntas. E eu queria também aqui, só fazer uma consideraçãozinha, agradecer a todo mundo que assistiu a live, mais uma vez, está aqui com a gente. A gente tem live. Sim, Dani é top. É, a gente vai ter live até domingo aqui no meu perfil com outros profissionais também sobre outros temas. A gente ainda vai falar sobre criança, a gente ainda vai falar sobre organizações. Amanhã a Stephanie está aqui comigo falando sobre organizações, como está o clima nas organizações, como está a preocupação dos trabalhadores, né? Com relação aos empregos, com essa paralisação. A gente tem live até domingo. A gente vai falar sobre criança, sobre ansiedade. A gente vai falar sobre ansiedade sexta-feira, ansiedade no geral. Que eu vi que foi uma coisa que as pessoas falaram bastante aqui nos comentários desde segunda-feira. Então, a Anne vai estar aqui comigo sexta-feira falando sobre ansiedade. Juana vai estar falando comigo sobre Beijo, crianças. Andressa. Beijo, Miss. Bom que você está aqui. Eita, tá chegando um monte de gente Miss agora. Lene é a secretária de saúde do E município domingo, de Visa Hilder. Alegre. Quem? Miss Lene é a secretária de Olha, saúde ela de podia Visa ter. Alegre. Que legal. Obrigada por participar aqui da live da gente. E domingo o Hilder tá aqui comigo falando sobre relacionamentos. Como ficam as relações nesse período, né? De quarentena, todo mundo em casa, 24 horas juntos. Como é que a gente lida com os conflitos? O que a gente pode fazer para melhorar as relações nesse momento? E eu também deixo aberto o convite a alguém, qualquer outro profissional, tanto da área da saúde mental como de alguma outra área, que queira contribuir
falando sobre algum tema aqui comigo. Essas lives sobre saúde mental acontecem até o domingo, mas o meu perfil está aberto para a gente estender isso aí se for necessário. Então, se alguém tiver interesse de fazer uma live aqui comigo, é só mandar um direct. E a live fica disponível aqui no meu perfil por 24 horas, tá? Então, se alguém perdeu o início, vai ficar salvo aqui, só ir lá assistir de novo. E, mais uma vez, agradecer a você, Keila, por se disponibilizar e pelo conteúdo maravilhoso que você trouxe pra gente.